oportunidade. Você já pensou em ter um quadro num programa de TV nacional? Pois é, venha ter o seu quadro no programa Frequência, que é exibido pela Rede Gazeta Brasil pelo canal 543. É uma grande oportunidade de você mostrar a sua marca, trazer a sua mensagem, se tornar autoridade em todo o Brasil. Com transmissão nacional e presença digital, o nosso programa alcança milhares de pessoas, onde são potenciais clientes e você se torna autoridade, gerando novas oportunidades e alcançando novos nichos. Seja você terapeuta, empresário, artista, comunicador, aqui você pode ter um quadro fixo no programa Frequência. É um investimento em visibilidade e novas oportunidades. Saber como participar? Entre em contato e garanta seu espaço nesse programa que está conectando pessoas e transformando histórias. Programa Frequência, a sua mensagem em rede nacional. Então vamos começar com o que é terapia integrativa. Bom, primeiramente, eu sou Walter Araújo, sou terapeuta integrativo há 17 anos. Comecei como a maioria das pessoas que não trabalhava na área e comecei fazendo pequenos cursos, curso de reiki, curso de massagem, e fiquei na transição entre o trabalho fichado e a terapia integrativa. Assim como muitas pessoas, empresários, advogados, médicos, engenheiros, tantas pessoas que às vezes passam muitas situações delicadas na vida e de repente entram num processo integrativo e dali se apaixona e se torna também um terapeuta. A maioria das histórias dentro da terapia integrativa é assim, ninguém procura de cara. Há alguns anos eu fiquei entre a terapia integrativa e o trabalho convencional, até que engrenou e fiquei somente nas terapias. Eu sei, leva muitos anos para que as pessoas possam se firmar totalmente, mas hoje com o alcance de internet, com o alcance de amigos, não é? Porque todo terapeuta integrativo começa mesmo com as pessoas do entorno e também vai gerando a sua clientela. Em uma época, eu tive a síndrome do pânico em 2012. E dali para frente eu resolvi realmente levar uma vida mais leve, onde eu poderia fazer meu horário e ainda assim manter a minha vida com a terapia. Dali para frente eu comecei a iniciar as pessoas em Reiki nos parques aqui em Belo Horizonte. Reiki é uma terapia integrativa japonesa que é a técnica talvez a mais conhecida no mundo dentro das terapias. E dentro disso comecei a desenvolver o meu trabalho, onde eu fazia as iniciações gratuitas, ensinava as pessoas, e nessa pegada foram mais de 11 mil iniciações durante 6, 7 anos. Nessa, eu comecei a ser chamado para ir em faculdades, fui em faculdades daqui de Belo Horizonte, de Brasília. Nessa caminhada, eu comecei a ser convidado para ir em vários locais, ensinar reiki em faculdades, na cidade administrativa. E nessa pegada, eu comecei a iniciar as pessoas também em locais que eu nunca imaginei, como faculdades, prefeituras, e começaram a vir vários convites. Já fui em vários estados também, e dali comecei a fazer as iniciações em Reiki à distância. E assim acabou gerando a clientela que eu tenho hoje, e onde também um cliente vai indicando o outro. Porque a melhor propaganda que o terapeuta integrativo tem é o boca a boca. Ok. Nas terapias integrativas, existem uma faixa de 25 terapias que são aplicadas no SUS,
como cromoterapia, massagem, yoga, o próprio reiki e tantas outras, a própria constelação familiar, que o Brasil é o único no mundo que usa no sistema judiciário para a resolução de conflitos. As terapias integrativas, elas nunca substituem o tratamento médico convencional, como médicos, psiquiatras, psicológicos, mas ela auxilia nesse processo emocional de ressignificação da vida, desbloqueio energético. Tem desde terapias integrativas bem palpáveis, como a constelação familiar, que hoje é espalhada pelo Brasil inteiro, seja as pessoas falando bem ou mal, estão falando e assim vai divulgando o trabalho. E o Brasil é muito receptivo pelo todo o sistema cristão que fala na Bíblia sobre o jugo familiar. Então a constelação familiar ganhou muitos adeptos em todo o Brasil e em todo o mundo. No caso, ela se trata de uma técnica alemã. No caso do Reiki, é uma técnica japonesa. E assim, tantas outras que quando vai buscar, tem o seu público específico. Tem a das curas energéticas ligadas aos ETs, para quem gosta. Tem as corporais, como yoga, massagem. Tem os oráculos e tantas outras que vão se desenvolvendo, como a radiestesia, mesa radiônica. E assim, depende do gosto, do que a pessoa está procurando. Tem desde as mais palpáveis até as mais abstratas, onde aí sim é baseada em uma crença. Mas não é uma religião, apesar que eu sei que as religiões elas não são adeptas ou muitas vezes não indicam. Apesar de que eu mesmo, nos milhares de cursos que eu já dei, eu já iniciei várias pessoas, padres, pessoas de todas as religiões, líderes religiosos, adeptos de religiões, seitas, ordens iniciáticas, todos eles vieram muitas vezes pelo próprio Reiki. E assim eu vejo que o brasileiro ele tem lá a sua religião, assim como eu também sigo uma doutrina, mas também tem o seu aspecto de entender que existe algo além, aonde a religião em si não abarca, porque a terapia integrativa ela é uma profissão. E sendo uma profissão, temos também direito a INSS. Essa é uma outra parte, aonde a pessoa sim tem que pagar a pessoa tem que pagar o seu individual, o seu MEI, enfim, a sua forma de contribuição para o INSS para ter direito à aposentadoria. Tem algumas associações que elas se passam muitas vezes como o cuidado que o terapeuta integrativo deve ter é com as associações que se passam por ordens, como se fosse uma OAB, como se fosse um conselho médico, e ali às vezes a pessoa acha que isso fundamenta às vezes até uma aposentadoria, uma previdência em caso de invalidez, mas não. A associação serve para você pagar e ter benefícios, é somente para isso. Não existe a profissão de terapeuta integrativo registrado lá na Constituição, como engenharia, médico, advogado, enfermeiro e tantas outras. Nós somos, dentro do nosso âmbito, ele não é legalizado, não é que está fora da lei, mas está dentro dos cursos livres. Então, por isso que é algo muito aberto quando se fala de terapia integrativa. Quais cursos você pode procurar? Bom, se você quiser procurar cursos que já são amplamente conhecidos no mercado, siga a lista que está no SUS, porque ali você vai estar com cursos que já são do seu âmbito, né, onde as pessoas já vão conhecer, como eu digo mais uma vez, sobre o reiki, a massagem, e aí depende
depende do que você gosta. Hoje tem umas modernas, digamos assim, que são as mesas radiônicas. Tem as técnicas hoje que trazem que o pessoal fala, as técnicas da consciência, que uma delas é o Barra de Access e tantas outras marcas registradas no mercado, que são uma forma de autoconhecimento. Ok, então depende do que você gosta, depende do que te chama primeiro. Comece pelo mais fácil. Não comece por aquele que é muito complicado ou que às vezes que o mercado é muito fechado. Mas uma dica é fato. É bom você ter umas 3 ou 4 gamas de curso para que você não fique como todo terapeuta que às vezes começa pelo idealismo, pela vontade de fazer, pela energia do altruísmo e depois cai na decepção e frustração porque não consegue movimentar dinheiro. Faça toda uma base antes de propaganda, tenha uma fonte de renda primeiro de um trabalho que você já faça e vá fazendo a sua propaganda até que você faça essa ponte, essa transição de forma tranquila. Porque o que eu escuto de relatos de pessoas que começam com uma grande vontade e de repente se decepcionam é muito grande. Procure pessoas, escute. No YouTube tem pessoas fantásticas que trazem informações, mesmo que curtinhas, mas que incentivam, que ensinam o caminho. Pode entrar em contato comigo aqui pelo QR Code, estou à disposição. E dentro disso vai criando a sua cesta de cursos e gama de atendimentos. Assim eu te garanto, você não vai passar dificuldade. Em questão a valores a serem cobrados, bom, comece com um valor aonde você vai alcançar. Sabe aquela história, preço e valor? Comece com o preço que você vai girar o dinheiro e depois, com os anos, você vai chegando no valor que você quer. Porque na nossa profissão é igual vinho. Quanto mais velho você fica, mais segurança as pessoas têm. Porque, infelizmente, dentro da terapia integrativa também, temos essa questão do terapeuta às vezes sumir. É um ditado que às vezes tem, que ou o terapeuta é enrolado ou ele some. Então, não tenha fama de terapeuta enrolado, cumpra os horários. Eu erro horário, às vezes eu erro também. Mas cumpra seus horários, marcou com o cliente, cumpra esse horário. Então coloque, gere essa confiança, porque as pessoas vão te indicar a partir da qualidade do seu atendimento, onde você traz uma informação palpável, direta. O terapeuta integrativo, ele só indica o caminho, ele não caminha para a pessoa, que é onde às vezes atraímos muitos clientes na energia do coitadismo, não é? Aonde o cliente ele fica querendo inverter a culpa do que está acontecendo com ele para cima do terapeuta. Existe essa ética do terapeuta integrativo de não querer guiar o seu cliente. O terapeuta integrativo ele não tem súdito, ele não tem seguidor, ele tem cliente. Não é consulta, é sessão, não é paciente, é consulente. Quem tem paciente faz consulta é médico, são profissionais da área da saúde. Nós somos da área da saúde integrativa, mas nós minimamente disputamos com os consultórios. Nossa área é completamente diferente, porque nós trabalhamos em âmbitos superiores depois da situação já estar instalada no corpo do cliente. Ou seja, se é um problema mental, a pessoa tem que fazer o acompanhamento devido e fazer a terapia integrativa para ajudar a centralizar. Porque nós entendemos que saúde não é somente ausência de doença. Nós entendemos que existem o âmbito espiritual, mental, emocional, o próprio corpo físico, mas entendemos o corpo físico como última paragem
de algo que já estava adoentado há muito tempo, aonde a pessoa fica anos num relacionamento abusivo, anos num trabalho que não quer. Eu sempre falo que nas minhas sessões eu não mando ninguém separar, eu não mando ninguém ficar junto, eu não mando a pessoa ficar no trabalho, eu não mando a pessoa sair do trabalho, porque no final das contas a pessoa vai embora, minha vida continua e a dela também. Mas nós trazemos uma orientação para a reintegração do ser, para a reintegração, reconstrução, libertação, aonde caminhamos e guiamos a pessoa dentro das próprias ferramentas que ela tem dentro do próprio espírito, dentro do seu próprio ser existencial. Então, dentro da terapia integrativa, nós falamos muito de energia vital. Aonde está sendo doada a sua energia vital? Aonde está sendo doada a sua energia vital, que nós vamos lá e equilibramos essas relações, seja através de emanação energética, seja através de uma apometria, seja através dos registros akáshicos e tantas outras situações que podem ser trabalhadas. Mas fato, baseado em energia, em carga e descarga. E aí cada pessoa interpreta de uma forma. Para você aí que está do outro lado da TV, como procurar um terapeuta integrativo que vai te auxiliar? Porque tem que ser peso e medida. Não adianta você ir em um terapeuta integrativo aonde você não vai conseguir se abrir para ele. Se não tiver confiança, não vai ser salutar o processo, onde o terapeuta vai estar falando e você negando. É necessário que o cliente se abra. E para o cliente se abrir, tem que haver confiança de ambas as partes. Peça referências, peça uma indicação, veja se é aquilo, visite a rede social do terapeuta. Se não for a linguagem que você quer ouvir, não faça. Por exemplo, às vezes eu ouço muitas reclamações de pessoas que passam por terapeutas que são mal educados. Mas, na verdade, existe dentro da terapia integrativa, principalmente as terapias breves, aonde o terapeuta, é função do terapeuta ser muito direto, para poder mover aquilo em poucas sessões, mas tem pessoas que não se adaptam a isso. Porque a terapia integrativa, algumas delas não são continuadas, como as visitas a um psicólogo. Por exemplo, a própria constelação familiar, ela é uma terapia breve em que uma sessão é necessário ser feita. Então, observe a linguagem do terapeuta que você vai para ver se você vai se adaptar com aquilo. Perceba também se o terapeuta integrativo, assim como em tantas outras situações, também não vai querer escalar você financeiramente. Olhe o preço da sessão, olhe, seja tudo muito claro, deixe tudo muito claro, entenda todo o processo de como é o processo de cobrança do terapeuta, tenha ouvido, porque nesse meio 50% é responsabilidade de quem fala e 50% de quem ouve. Então, se você está indo até esse terapeuta, filtre o que está ouvindo. Melhor que sabe quem é a sua história é você mesmo. O terapeuta, ele dá um norte. Se a pessoa vai entender ou não, ou se ela vai trabalhar aquilo ou não, não depende do terapeuta. E é necessário um esforço pessoal do consulente, da pessoa que está sendo atendida, do cliente, para que o processo ocorra. Porque nós não fazemos milagres. Fato. Olá, Walter Araújo! Olá, telespectador do programa Frequência. Eu sou Laís Barbosa e esse é mais um episódio do quadro Consciência Metafísica.
Por séculos, o sofrimento mental foi tratado de forma agressiva e desumana. Camisa de força, eletrochoque, lobotomia. Hospitais psiquiátricos não se diferenciavam de campos de concentração nazista. Mas hoje, tudo isso mudou, certo? Errado. Os mecanismos de controle e contenção não acabaram. Eles só trocaram de roupa. Hoje, eles não só são aceitáveis, como são extremamente procurados pelas pessoas. E eles se chamam psicofármacos, ou controle, como é popularmente conhecido. Esses comprimidos são amplamente receitados a partir da ideia de que a sua tristeza, sua falta de foco ou seu temperamento impulsivo são consequências de um desequilíbrio químico no seu cérebro, mesmo não tendo qualquer comprovação científica definitiva sobre isso. A verdade é que a camisa de força moderna não é mais feita de tecido, ela é química. E ela é vendida como cuidado, progresso e avanço científico. Mas, na verdade, o que ela faz é mascarar, anestesiar e reprimir emoções que estão gritando para serem ouvidas. Quer uma dica sobre esses medicamentos? Não leia a bula. Se você fizer isso, você pode correr o risco de descobrir a verdade, que esses medicamentos não só podem agravar, como podem provocar os sintomas que eles se propõem combater. Para quem sabe ler nas entrelinhas, eletrochoque e lobotomia estão bem ali, viraram efeitos colaterais numa advertência que ninguém lê. Então, o que realmente mudou de lá para cá? O método. Antes brutal e visível, para um sutil e silencioso. Hoje, o enfrentamento das dores da alma não passa de uma fuga ou uma prisão para aqueles que buscam respostas para o próprio sofrimento. Você acredita que está se cuidando, mas na verdade você está se dopando e calando sua voz interior, silenciando os avisos da sua alma de que algo não vai bem aí dentro. E como nós chegamos a essa prisão travestida de cuidado? Primeiro, hoje tudo é distúrbio. Tudo é rotulado como transtorno. A energia natural das crianças virou TDAH, introspecção e foco, transtorno do espectro autista. Impulsividade e desobediência virou transtorno opositor desafiante. Na vida adulta, a lógica é a mesma. Qualquer ansiedade virou transtorno de ansiedade generalizada. Qualquer tristeza virou depressão maior. Qualquer oscilação emocional virou bipolaridade. E qualquer insatisfação, esgotamento ou trauma emocional virou borderline. E assim se instaura a patologização da vida. Se tudo é doença, basta se medicar, não é mesmo? O que nos leva à seguinte situação. Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para se concentrar, remédio para acalmar, remédio para combater os efeitos colaterais dos remédios anteriores. É um labirinto de diagnósticos e prescrições onde você nunca encontra a saída. Você não está se curando. Você está se tornando um dependente químico. É isso mesmo que você ouviu. Qual que é a sua diferença para um viciado em narcóticos? Analisa comigo. Ritalina e Venvance. Medicamentos prescritos para TDAH são anfetaminas. O mesmo tipo de substâncias encontradas em drogas de rua, como êxtase e metanfetamina. O princípio ativo é o mesmo. A diferença é que você compra na farmácia em vez de um beco escuro. Benzodiazepínicos, como clonazepam e diazepam, os famosos Rivotril e Valium, têm a ação semelhante a opiáceos em termos de sedação e abstinência. São altamente viciantes e continuam sendo prescritos em massa para insônia, ansiedade e estresse. Antidepressivos como fluoxetina, sertralina ou escitalopram têm efeitos colaterais severos e eles podem tanto provocar como agravar sintomas que dizem tratar, como ansiedade, insônia, letargia
e até mesmo pensamentos suicidas. Mas tudo isso passa despercebido porque está muito bem embalado em autoridade médica e propaganda científica. Mas se tudo que você acreditou até hoje como solução apenas mascara o problema, então o que se deve fazer? A metafísica tem a resposta para você. Em vez de tentar calar o incômodo, você precisa compreendê-lo. Enquanto os medicamentos silenciam os sintomas, a metafísica os traduz. Essa abordagem não entende a dor como um problema. Ela entende como um mensageiro, um alerta da alma, um pedido urgente por atenção interna. Ansiedade, insônia, angústia, depressão, nada disso surge por acaso, nem por um desequilíbrio químico que ninguém consegue comprovar. Esses estados são, na verdade, consequências de conflitos internos não resolvidos. São reflexos de histórias que você viveu, emoções que você reprimiu, pactos inconscientes que você carrega até hoje e que gritam para serem liberados. Que tal mudar a chave de eu preciso tratar isso para eu preciso entender isso? Vazio interno não é falta de serotonina, é falta de sentido na vida. O verdadeiro desequilíbrio não está no seu cérebro, está na desconexão entre você e a sua essência. Na metafísica, você não é vítima do seu cérebro, nem refém do seu passado. Você é o responsável e o criador da sua própria realidade. E isso devolve para você o seu poder de alterar tudo que você vivencia. Mas é preciso romper com as ilusões para recuperar não só a sua saúde, mas o seu entusiasmo de viver. É esse desconforto que cura. É ele que revela quem você realmente é, que te resgata por baixo de toda essa tonelada de sintomas, rótulos e medicamentos. Mas para seguir esse novo caminho é preciso coragem, porque encarar a verdade assusta e sentir tudo que você reprimiu até hoje vai doer pra caramba. A dor não é o fim, é o começo de uma virada. Você não precisa de um comprimido para calar a sua alma. O que você precisa é aprender a ouvir o que ela tem para te dizer. A sua cura só começa quando você para de fugir de si mesmo. Te vejo semana que vem. Até lá! Quer se aprofundar ainda mais no universo da metafísica e transformar sua vida? Acesse minhas redes sociais no Instagram e YouTube. Grande oportunidade! Você já pensou em ter um quadro num programa de TV nacional? Pois é, venha ter o seu quadro no programa Frequência, que é exibido pela Rede Gazeta Brasil pelo canal 543. É uma grande oportunidade de você mostrar a sua marca, trazer a sua mensagem, se tornar autoridade em todo o Brasil. Com transmissão nacional e presença digital, o nosso programa alcança milhares de pessoas, onde são potenciais clientes e você se torna autoridade, gerando novas oportunidades e alcançando novos nichos. Seja você terapeuta, empresário, artista, comunicador, aqui você pode ter um quadro fixo no programa Frequência. É um investimento em visibilidade e novas oportunidades. Saber como participar? Entre em contato e garanta seu espaço nesse programa que está conectando pessoas e transformando histórias. Programa Frequência, a sua mensagem em rede nacional. Olá, eu sou Najara Nunes e este é o quadro Cristais da Consciência, onde vou trazer conhecimentos diversos dentro das áreas da filosofia, do direito, energias e terapias alternativas e também espiritualidade. Falando um pouquinho de cada uma delas, mas dentro do ponto de interlocução
onde elas se auxiliam e interagem para contribuir com o processo que nós temos chamado de despertar da consciência, que nada mais é do que um retorno e uma reconexão para a essência divina de cada um, para aquilo que dá sentido à sua existência além da matéria. O vídeo de hoje tem como objetivo apresentar para vocês um projeto que é muito importante para mim, que eu venho estudando e desenvolvendo ao longo dos anos, que é a Escola Serpentes Lunares, uma escola de saberes em ocultismo universalista. Mas o que vem a ser o ocultismo universalista e a proposta e estrutura da escola em si? Para que você compreenda um pouquinho mais e para que você também se conecte com essa proposta, com a linha de trabalho que eu venho trazendo, que na verdade é uma proposta de diálogo com as diferentes formas de percepção de mundo, com as diferentes crenças e maneiras pela qual interpretamos tudo que está ao nosso redor, tudo que envolve a nossa existência humana e além do humano. Inicialmente, eu escolhi o direito como profissão. Então, eu obtive a minha licença da advocacia em 2014, me formei em 2015. Em seguida, eu realizei um mestrado em filosofia do direito. Desde então, iniciei lecionando em faculdades, também levando meus cursos autorais em pesquisa científica, ministrei diversas palestras, mentorias, consultorias em metodologia da pesquisa científica, e eu sempre fui muito envolvida, tanto na pesquisa, sempre gostei de estudar, de conhecer sobre os diálogos interdisciplinares, e nesse processo também acabei me encontrando como escritora. Eu tenho diversas publicações científicas em revistas, em livros, até que em 2019 eu conheci a Umbanda Universalista, a qual sou adepta atualmente. Dentro da Umbanda, onde eu pude encontrar de fato o meu ponto de conexão com a minha espiritualidade, com o sentido, que trouxe respostas, compreensões para diversas questões que eu vinha enfrentando ao longo da minha existência, em questões pessoais, mas principalmente em questões profissionais dentro da área jurídica. Então, desenvolvendo mediunicamente e também vivenciando com diversas oportunidades que eu tive, as terapias alternativas, eu acabei nelas encontrando mais uma parte de sentido, através do estudo das energias. Fiz alguns cursos inicialmente, me iniciei em técnicas como apometria, constelação familiar, técnicas de magia divina, que é uma técnica trazida pelo saudoso sacerdote de Umbanda e teólogo Rubens Saraceni. O Reiki, me tornei mestre em Reiki, iniciei na radiestesia, mesas radiônicas. Então, atualmente, eu sou terapeuta energética, agreguei esses conhecimentos também às técnicas estelares de cura quântica. E neste processo de conexão com a espiritualidade, com as terapias, levando para a área jurídica, eu também comecei a vivenciar, até pela procura das pessoas que convivem comigo, dirigentes de casas, de trabalhos espirituais, diversos desafios que tanto os terapeutas quanto os dirigentes espirituais enfrentam no meio jurídico. Até mesmo na questão de ministrar cerimônias com medicinas da floresta, que são as medicinas trazidas pelos povos indígenas. Então, fui solicitada para assessoria jurídica para organizações religiosas no sentido de abertura, constituição, regularização, também assessoria para os terapeutas energéticos que atualmente ainda carecem tanto de uma regularização profissional para que consigam um maior respaldo, onde temos respaldo
sobre as técnicas energéticas e a sua eficiência em termos de auxílio na resolução das questões de bem-estar físico, emocional, mental, espiritual. Justamente porque temos aí um grande desafio, talvez, que é a questão de associar o conhecimento científico ao conhecimento empírico, energético e espiritual. Hoje nós sabemos que a ciência é tida como talvez a fonte principal de conhecimentos que tem um respaldo e uma validação de eficiência. Então, trazendo toda essa trajetória e até mesmo por ser muito afeta à própria pesquisa, eu consegui compreender ao longo do tempo como o meu trabalho e a minha construção de conhecimentos veio se linkando. Porque que não é possível nós chegarmos a um conhecimento que seja o máximo abrangente, respaldado possível, dentro daquilo que nós buscamos como sentido e resolução de conflitos internos e externos, se nós não associarmos o jurídico, a filosofia, ao científico, as energias e a espiritualidade. Passando especificamente para a escola, então, os 2 fatores que mais me motivaram foi a busca pelo despertar dessa jornada de reconexão com o divino que habita dentro, desvinculado de religiões, crenças e doutrinas impostas. Nós sabemos que as doutrinas, as religiões, ao longo da história humana, serviram de uma grande contribuição social como uma ponte para facilitar o nosso processo de relembrar, de nos reintegrar a essa essência, ao mesmo tempo em que também contribuíram para reforçar as diferenças, a exclusão e os conflitos entre as pessoas e os grupos sociais. Então, eu busco, através desse projeto, devolver, te lembrar de que você tem autonomia espiritual e o poder divino interno como uma centelha que habita dentro de si para fazer o seu processo de retorno e de conectar com a espiritualidade que traz um sentido para você, aquilo que traz a sua verdade, porque não existe uma verdade absoluta, existem verdades que trazem sentidos e respostas e bem-estar, realização interna para cada um. Mas para que nós possamos fazer esse processo interno, nós precisamos entender que nós não estamos vinculados e não dependemos a algo imposto pela sociedade, pelas instituições. Nós precisamos resgatar a nossa liberdade, o nosso poder e a nossa autonomia. E para esse processo de resgate, nós precisamos associar as diversas fontes do saber através do estudo, da experimentação prática, no nosso próprio íntimo, na nossa vivência, trazermos a ciência, a espiritualidade, as energias, a filosofia para compreender que tudo pode e deve dialogar. Nesse processo, nós conseguimos trabalhar com a aceitação, com a convivência com o outro, com aquilo que nós acreditamos que são diferenças, mas que não são. Porque o divino que habita em mim é o divino que habita em todos os demais. E nós só conseguimos nos sentir pertencentes e ser reconhecidos por nós e pelo outro na existência humana quando nós fazemos esse processo dentro de nós perante o outro, porque somos reflexos uns dos outros, até mesmo nos conflitos que nós vivenciamos. A escola trabalha com os princípios, e eu não vou me adentrar neles neste vídeo, mas como um princípio predominante do ocultismo universalista é buscar compreender o oculto através da alquimia e dos saberes internos de cada um, em associação com que nós dispomos de ferramentas externas, até mesmo das próprias ritualísticas e dos conhecimentos que vêm pelas religiões, mas que servem para contribuir e não para nos gerar
um parâmetro de disputas e desentendimentos, até porque a própria noção do universalismo crístico, que é uma corrente de saber espiritualista, traz exatamente a unicidade e a integração a partir da consciência crística enquanto um padrão ético-moral de pensamentos, emoções e de conduta dentro do nosso meio de convívio social e da interação conosco mesmos. Mas uma figura de Jesus Cristo enquanto um instrutor universal deste planeta, enquanto um cientista cósmico, enquanto um mestre de saberes, e não uma figura arraigada necessariamente à religião ou crença. É aí que entra a proposta do mistério Serpentes Lunares, que é uma serpente da lua. O arquétipo da serpente, ele traz exatamente o despertar do mistério de dentro para fora. É o oculto que traz a verdade, mas que é uma verdade que precisa ser buscada com um compromisso de princípios e de conduta meus, independente daquele contexto onde eu estou envolvido em termos de ritualística, em termos de crenças que vêm do externo. Tudo isso, todo esse contexto que nos envolve na área doutrinária religiosa é para facilitar que eu consiga, dentro de uma proposta meditativa de sintonia com o meu ser, encontrar essa verdade. Mas a serpente também trabalha com os desafios que o ego humano enfrenta em acessar a humildade, a paciência, a aceitação, a compaixão e a fraternidade, que são os princípios crísticos, para que eu consiga, de fato, administrar os ímpetos humanos, os ímpetos do meu ego e acessar, através do amor, da iluminação, essa consciência crística, que é a proposta que o Mestre Jesus nos deixou. Então, a escola segue essa vertente de mandamentos crísticos são o caminho para que eu reconecte, mas são mandamentos ético-morais, que não necessariamente estão vinculados a uma religiosidade. E a energia da lua traz essa introspecção e essa abertura do inconsciente para que eu consiga, dentro da minha jornada e de toda a configuração e a complexidade que o meu ser traz, em termos emocionais, mentais, espirituais, resgatar o meu centro de poder e de espiritualidade. Nós vamos ter a oportunidade em outros vídeos de dialogar sobre os princípios, a estrutura, os departamentos da escola também, mas trazendo diálogo sobre as diversas questões que envolvem a associação desses saberes do jurídico, da filosofia, da ciência e da espiritualidade, para que nós possamos associar todas as áreas do conhecimento nesse processo de trazer uma validação desse caminho, que é o caminho necessário para que nós consigamos, de fato, despertar e contribuir para uma harmonia, um processo de união e colaboração enquanto humanos no desenvolvimento da nossa sociedade e da nossa jornada. Então, me coloco desde já também à disposição nos canais de comunicação, nas redes sociais, para travarmos esse diálogo que iremos aprofundar ao longo do tempo. Agradeço a você que me assistiu até aqui. Se você chegou até aqui, tem um propósito e nós podemos explorá-lo juntos. Gratidão e um fraterno abraço. Estamos num período em que não existe mais nada escondido. Com alguns cliques você acha vídeo, informação e tudo enquanto há e-books, pessoas, pais de santo e mães de santo, TikTok e de tudo enquanto é ordem de organizações. Como se entender nesse meio? Então, a primeira coisa é entender que internet, YouTube, Instagram aceita qualquer coisa. É só ligar a câmera
que está aqui passando informação como eu estou passando para vocês. Aqui em Belo Horizonte existe o SEDE, que é o Centro de Desenvolvimento Humano Integrado, e eu dirijo uma casa espiritualista universalista, digamos assim. Universalismo, ele significa o quê? Ele entende que cada um na sua religião está tudo certo e que nós entendemos Deus em cada uma dessas religiões, mas que o universalista, por exemplo, pode ter um católico universalista, um kardecista universalista, um evangélico universalista, né? Nós acreditamos na existência e na misericórdia divina e que todos estão em crescimento, mas cada um com a sua crença. Eu hoje estou na Umbanda e eu estou querendo falar exatamente desse assunto, de tudo enquanto é informação que se encontra na internet, porque existem muitos charlatãs por aí. Qualquer informação que é passada, e todas essas informações muitas vezes elas vêm embanhadas dentro de um marketing, onde a pessoa, para além da mediunidade, a pessoa ela tem ali um negócio, e tendo esse negócio ela vai trazer os medos do outro à tona, e trazendo esses medos à tona ela vai cobrar para poder tirar. Está tudo certo, para mim está tudo certo. Agora, quando começa preços abusivos, quando começa distorção de informações, porque geralmente quando essas pessoas, existe um modus operandi, não só na parte espiritualista, onde a pessoa tenta manipular a outra através de informações, porque baseado na informação da pessoa, uma pessoa consegue abrir as cartas, ler a história do outro e ali vai gerando informação. E o que não sabe, ele vai acreditar em tudo que esta pessoa que está fazendo a consulta está falando. Então dali é uma abertura para que desproporções financeiras, distorções de informações, manipulação de pessoas que têm uma mentalidade muito frágil. Isso não é só no meio espiritualista ou do terapia integrativa, das religiões, mas eu estou falando especificamente nas pessoas, porque tem muita busca. Tem mais de 70 milhões de pessoas que fazem consultas através da parte espiritualista. Então se tornou um grande comércio. E os cuidados nesse meio para não cair, porque tem gente que perde fortunas inteiras. Nós mesmos vimos há uns 4, 5 meses atrás uma influenciadora digital que dava-se o nome espiritualista e acabava que manipulou a cabeça da outra, mas claro, né, isso é uma criminosa, não são todos que fazem isso, até porque eu trabalho com isso, que é a terapia integrativa, mas tem a parte dos trabalhos aqui que a gente faz gratuitamente, que é do Todos Seres Divinos, que é a casa a qual falei que eu dirijo aqui em Belo Horizonte. E dentro disso, a gente viu nessa influenciadora digital que ela tem mais, sei lá, 300, 400 mil seguidores. Ela foi extorquindo, falando que essa mulher tinha que fazer trabalhos, e levou mais de 400 mil reais dessa pessoa e ainda induziu essa pessoa a matar um outro com um brigadeirão lá no Rio de Janeiro. Então, assim, claro, isso eu estou dando um exemplo de grandes proporções que é anunciado e acaba queimando o filme de todo mundo que trabalha sério nesse meio. Ainda mais em se tratando que a parte espiritualista e dos terapeutas integrativos são minoria, digamos assim. Mas, então dentro disto, a observação, o discernimento com o que está sendo falado é muito importante. Se você está passando por uma consulta, foi num terreiro, foi num centro, seja ele de qual linha for, muita atenção, porque, vamos lá, tudo vai ser medido pelo sentimento que você está procurando.
E tudo que não coaduna com o bem, com o livre-arbítrio, já é um sentimento desviado. Então, muito provavelmente, vai cair e procurar uma pessoa que trabalha nessa energia de desvio, digamos assim, que para ele está entendendo que está certo. Amarração, influenciar no livre-arbítrio do outro, todas essas situações, quem está trabalhando numa linha de deixar o outro livre, não vai se prestar a esse tipo de trabalho e a esse tipo de pessoas. Então, porque se tem busca, se tem quem faça é porque tem cliente. Só que isso baseado numa espiritualidade onde entendemos, a espiritualidade é igual ao ser humano. Tem o bom, tem o ruim, não é? Então a espiritualidade também é assim. Tem guias bons, tem espíritos bons, porque assim, morreu, foi para o outro lado, vira espírito. E aí não é porque está falando que é verdade. Tudo tem que passar pelo cerne, pelo discernimento. E ali é onde muitas pessoas elas vão entrando e vão sendo manipuladas. E ali na hora que entrou, por exemplo, eu já atendi uma pessoa que ela é evangélica, só que ela perdeu lá o grande amor e ela queria procurar algum lugar para poder fazer algum trabalho, só que ela não sabia dessa diferenciação de que não pode fazer amarração. Às vezes até a pessoa fala para poder também dar fingir que não é culpada de nada. Mas ela, segundo ela, não sabia que a amarração era contra o livre-arbítrio. Ok. Então ela procurou uma pessoa desses aí de internet e essa pessoa começou a pegar a informação dela. E ela começou a passou nome, passou data de nascimento, passou todos os detalhes. E a cada vez essa pessoa lá à distância falava que tinha que fazer cada vez trabalhos mais caros e tipo assim, na casa de mais de 5 mil reais cada tipo de trabalho. E ainda usa o nome de entidade, de orixá, para poder fazer o medo na outra pessoa que não conhece. E aí essa mulher falou que ia parar de pagar. Então o que essa outra lá da internet fez? Falou que ia entrar em contato com a pessoa e contar para ela tudo o que foi feito. Então, isso é chantagem. Não trabalhe com esse tipo de coisa. Quem trabalha nesse tipo é como eu falei. Se quem está procurando algo que é desviado, vai encontrar alguém que faça. Então, é a pessoa que tem que medir o que é o que. Eu não estou aqui para falar o que é certo ou o que é errado. Eu estou aqui para dar a orientação. E essa orientação é para não cair na mão de chantagistas, de estelionatários espirituais, aonde pode trazer uma grande nocividade para a pessoa. E se a pessoa já achava que todo mundo era bonzinho nesse meio, e aí que ela vai tomar um trauma, né, pagando, como diz, e eles ainda chamam a pessoa de boba, a mensagem lá você está pagando por ser boba. Então, muita atenção, porque hoje você coloca aí o algoritmo, ele vai mandando para você. Hoje todos esses, eu estava observando, todos esses podcasts espiritualistas estão levando um nível de entrevistas que, ok, é informação, mas eu falo a qual custo? A custo de quê? Eu estou falando aí dos mais famosos, podem procurar para não parecer que eu estou criticando quem está lá, que eu não estou criticando quem está lá, mas é uma curiosidade por como se fosse algo muito normalizado, o crime espiritual, sabe? Alguém que faz algo de negativo para o outro. Se você está querendo acessar o negativo dele, ok, não é? Essas linhas, deixa essas linhas lá para eles bem entenderem, porque tem os clientes dele, tem quem busca, como eu falei, e tá tudo certo. Agora, tem muitas pessoas que buscam sem saber também, e quando vêm já estão completamente emaranhados com aquela pessoa e causam um trauma profundo. Porque o que eu falo delete essa pessoa, pegue as mensagens e se perder o dinheiro, vá
na polícia e denuncie, faça a denúncia, porque foi a pessoa que pagou, foi ela que procurou, foi. Mas chantagem, pressão espiritual, colocando medo numa pessoa para tirar mais dinheiro, isso é crime. Assim também como há várias formas de manipular, porque nesse meio, quando se tem forma, tudo é forma. Então, por exemplo, é muito possível de uma pessoa enfiar 9 verdades em uma mentira. E dali, se a pessoa já acreditou em 9, porque existe sim o acesso à leitura ao campo do outro, para quem tem essa habilidade já bem formatada, ela existe, é possível, trabalhando dentro de uma linha ética, faz assim maravilhas na vida de uma pessoa, assim também como aprisiona. É claro que não tem ninguém bobo, a pessoa pode levantar e sair, mas eu estou falando diretamente para aquelas pessoas que foram lesadas ou que estão vendo aí, vão procurar, e é tanta, como a gente fala, é tanta marmotagem que acaba que quem seria bom a pessoa conhecer uma parte espiritual que não é muito divulgada ou que não é muito conhecida por causa da sociedade, acaba sendo bloqueando essa pessoa. Mas, enfim, a pessoa vai procurar o que ela tem que procurar. Então, minha dica de hoje é esta. Como então mirar, quem procurar? Olha, a gente segue por uma linha ética dentro do livre-arbítrio. Se você quer algo sério, se você quer algo voltado ao seu... se você quer algo voltado a desenvolver seu futuro, desenvolver seu trabalho, às vezes pode ter até um trabalho mais caro, pode, porque tem locais e locais, né? Cada cultura é um local, mas que sendo um local sério, que você já tenha boas indicações, esse é o primeiro passo. Se você não conhece, é preferível deixar de lado até aparecer alguém que seja de sua confiança. E dentro disto, você dedicar e firmar seu coração numa busca. Veja, hoje tem informação, não falta informação hoje. Essa é a questão. Então, quem cai é de bobo em qualquer religião, né? Tem religião, então eu estou falando assim, religião, espiritualismo, terapia holística, porque o discurso às vezes é muito parecido, não é? Porque está envolvendo ali uma parte invisível, está trabalhando uma questão no campo do outro, e ali faça seus estudos, no YouTube tem muita coisa, né? Se você quer fazer seu estudo pessoal, antes de entender como é essa dinâmica do holístico com o espiritual,